Na sessão da Câmara nesta quarta-feira, a deputada do PT, Carol D'Artora, defendeu um professor que chamou Jair Bolsonaro de nazista e ladrão. Em seguida, ela mesma sugeriu que os professores devem ensinar em sala de aula que o ex-presidente é genocida. Que a liberdade de cátedra é prevista na Lei de Diretrizes e Bases. A liberdade de cátedra fundamenta a educação. Então, isso protege, ou deveria proteger, os nossos professores em sala de aula, para que possam exercer aquilo que é a sua tarefa, aquilo que é o seu dever, como, por exemplo, promover conteúdos históricos. É muito importante que o professor não precise ter medo, por exemplo, de dizer em sala de aula, inclusive para criar senso ético em seus alunos, de que sim, o ex-presidente desse país foi um genocida, porque promoveu intencionalmente a morte de mais de 600 mil brasileiros. Bom, há 2 semanas, Carol, que é professora, atacou os evangélicos durante a primeira sessão da Comissão de Educação da Câmara, sob a presidência do deputado Nicolas Ferreira. A petista acusou o que chamou de direita evangélica extremista de dificultar o combate à violência nas escolas. Cauti, começa essa rodada com você. Eu sei que é professor universitário. Aí a gente ouviu então a deputada falando em liberdade de cátedra, em que é preciso promover conteúdos históricos para promover o senso ético dos alunos, e aí então sugeriu que os professores devem ensinar aí que o ex-presidente Jair Bolsonaro é um genocida, palavras aí da deputada. Então, assim, o que tem a ver uma coisa com a outra? Senso ético, questões históricas e questões jurídicas internacionais que ela desconhece, por sinal. Ou seja, é um delírio total, absoluto. E eu tenho um pavor de saber quais alunos esta deputada deve ter doutrinado. É doutrinação, não é nem tem nada de ensino. Até porque ensinaria coisa errada. Porque, lembrando, eu não sei se ela já era deputada na época, mas houve uma CPI, né, da Covid aqui no Brasil, que tentou de todas as formas acusar o ex-presidente Bolsonaro de genocídio, criaram um calhamaço, elaboraram um calhamaço de relatório final, que tiveram a pachorra de levar até a Corte Penal Internacional lá em Haia, o senador Omar Aziz, lá do Amazonas, o senador Renan Calheiros, chegaram em Haia e a Corte Penal Internacional, que deve julgar casos de genocídio, sequer deixou eles entrarem dentro da estrutura, porque, obviamente, isso não se configura contra genocídio. Durante os 4 anos de Bolsonaro, a cada 15 dias, alguma ONG ou alguma entidade, algum deputado chegava em Haia e interpelava e abria um processo, um pedido de processo contra Bolsonaro por genocídio. Eram os indígenas, eram não sei o que, quilombolas, etc. Não existiu sequer uma investigação, porque a corte olhava esses pedidos e falava: amigo, não funciona assim, vocês não sabem o que vocês estão falando, e convido todos os nossos seguidores a colocar no site da corte, porque é público, gente, é público. Corte Penal Internacional, coloca lá no site a palavra Bolsonaro e sequer aparece um arquivo, uma investigação, nada, 2024. Então, a professora, a deputada, evidentemente não sabe do que está falando. E como que ela pretende ensinar, que ela falou, conteúdo histórico, o que tem a ver de história? Está manipulando a história, evidentemente, o senso ético, se sequer teve a ética de dar uma lida no tratado contra o genocídio para entender do que está falando e evitar de falar inverdades ou, para não dizer besteiras nesse altura do campeonato, porque evidentemente desconhece algo do que está discursando. De novo, eu tenho muita preocupação com a educação brasileira, porque como essa deputada, há inúmeros professores que, ao invés de dar ensinamento, ao invés de ensinar os alunos as noções de química, física, matemática, língua portuguesa, eles desensinam, né, indotrinam, entucham na cabeça dos alunos, né, que têm 6, 7, 8 anos e que não têm um senso crítico, que estão muito novos, esse tipo de bestialidades, e obviamente os alunos me chegam com 14, 15, 16 anos, analfabetos funcionais, sem capacidade de fazer regra de 3, sem não saber nem sequer onde está o Brasil no mapa do mundo, e temos a concorrência dos chineses, dos indianos, dos coreanos, de países que estão investindo na educação, que obviamente vão atropelar as futuras gerações brasileiras, que estão nas mãos dessas pessoas, desses pseudo-professores, e que acabarão sendo
pobres. Os jovens brasileiros, por causa desse tipo de gente, está condenada à pobreza, porque não terá os instrumentos intelectuais para enfrentar o futuro, onde ganhará a vida quem saberá mais coisas de verdade, não essas besteiras sensuético, conteúdo histórico e não saber nem o que é o genocídio. Então, é uma tristeza que, inclusive, elegemos pessoas assim para a Câmara dos Deputados do Brasil. Trabalho árduo esse seu de professor hoje em dia, hein, Carlos? É uma tragédia. Na verdade, é a tragédia brasileira. Consta. Exatamente isso, né? Agora, o interessante de ver é a reação da extrema-esquerda em relação a um ambiente que sempre foi hegemônico para eles, né? A guerra cultural existe há muito tempo e quando a gente denunciava essa guerra cultural, a esquerda nos chamava de paranoicos, reacionários, estávamos vendo fantasmas. Aí vai lá um Nicolas Ferreira, um jovem deputado, presidia a Comissão de Educação, começa a trazer à tona esse tipo de conduta escandalosa, né, criminosa mesmo, do professor. E, meu Deus, a ignorância da deputada petista em falar em liberdade de cátedra e senso ético ao repetir que Bolsonaro deliberadamente matou mais de 600 mil pessoas, é um show de horrores. E aí eles estão agora num ambiente mais desconfortável porque o Brasil está vendo aquilo que já acontece há muito tempo, infelizmente, e que alguns poucos de nós denunciávamos, mas que muita gente ignorava. E agora isso está vindo para a ordem do dia, para a pauta. A gente está vendo um professor desses gravado e com alunos preparados para rebatê-lo, né? Porque ele é um militante tentando enganar os alunos. E liberdade de cátedra é tão fora da caixinha, o argumento da deputada, né? O professor tem audiência cativa. Ele não está lá para falar o que ele quiser. Ela confundiu com liberdade de expressão, que nós deveríamos ter em praças públicas ou nas redes sociais. Deveríamos, eu digo porque não temos. Eu, por exemplo, sou um jornalista sob censura prévia no Brasil, né, que a esquerda do PT aplaude. Mas na praça pública, nas redes sociais, tudo bem. O professor pode falar o que ele quiser. Ele pode chamar até o presidente de genocida se ele quiser. E, no limite, responder a um processo de crime contra a honra, né? Agora, na escola, na universidade, não. Ele tem audiência cativa, ele está lá para ensinar uma matéria de forma objetiva. Porque se fosse o caso da liberdade de cátedra para ele falar o que ele quiser, ele podia passar o ano letivo inteiro falando de futebol, falando de samba, e ele não pode. Ele seria demitido por justa causa. Então, é tanta ignorância. Mas, é claro, a mocinha do PT quer continuar doutrinando, quer continuar fazendo mentes e corações dos jovens para que virem todos soldadinhos do PT, mentindo como ela faz por aí. Pois é, Silvia, aqui no Instagram da deputada, ela se apresenta como a primeira vereadora negra de Curitiba, primeira deputada federal negra do Paraná. O nome completo dela, Ana Carolina Moura Melo D'Artora, ela que recebeu 130 mil votos, né? 130.654, isso é o que espanta, isso é o que assusta, porque a fala dessa senhora explica o Brasil. Essa fala explica a situação real do Brasil, situação da educação, a situação das salas de aula, o que é que acontece nos centros acadêmicos de universidades, e aí tanto faz, universidades públicas ou universidades privadas caríssimas, em bairros nobres, porque essa é a mentalidade, é isso que se pensa. Agora, ela usou a seguinte frase, né, Paula, literalmente aqui, ó, o presidente Jair Bolsonaro promoveu um processo intencional de mortes. Ela chamou o presidente de assassino, de genocida. Agora, por exemplo, um deputado conservador, portanto de direita, um liberal, alguém que não seja lulista, alguém que não seja petista, chamar o Lula de ladrão, responde a processo. Responde por qual crime? Agora, vocês percebem o que é que está acontecendo no Brasil? As pessoas podem, e aí eu vou estender aqui, inclusive para a classe de jornalistas, que podem chamar o presidente Jair Bolsonaro de qualquer nome, utilizar qualquer tipo de adjetivo, extrapolar essa perseguição que ele está sofrendo, por exemplo, nas telas de emissoras de televisão. Mas é proibido, foi assim na campanha eleitoral, aliás, com a chancela da Justiça Eleitoral, e continua agora debaixo de censura, chamar o presidente Lula, por exemplo, de ladrão. Tem deputado respondendo por isso.
sendo que ele foi condenado por corrupção em 3 instâncias. Então, é esse duplo padrão, 2 pesos e 2 medidas que nós estamos vivendo no Brasil, o que assusta. E eu vou repetir essa frase. A fala dessa senhora explica a situação precária da educação no Brasil. Piotr, eu sei que educação é uma pauta cara para você, aliás, para todos nós, né? Sim. E aí dói, né? Ouvir uma deputada falando esse tipo de coisa aí E na ela tribuna. usa o sagrado princípio da liberdade de cátedra para justificar uma ideologização que ela quer implementar a partir de um ponto de vista. A Constituição fala do ensino, da liberdade de cátedra, né? E define como liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, mas considera a lógica do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Ela pode propor esse debate em sala de aula. Aliás, como pode-se propor o debate em sala de aula sem que os professores petistas possam interromper sobre todos os processos que o ex-presidente Lula respondeu e foi condenado. 9 juízes, 3 instâncias. Depois veio uma decisão do CEP de Curitiba pelo ministro Fachin, que depois foi referendado pela maioria do Supremo Tribunal Federal. Bom, e aconteceu tudo isso que você sabe na eleição de 2022. Mas me incomoda especialmente o uso da expressão genocida. Se essa professora, além de ler, ela souber interpretar texto com a competência que a escola brasileira deve ter ensinado a ela, porque é necessário, ela vai se surpreender com o significado de genocídio. Genocídio é uma ação deliberada de um Estado contra um determinado povo. Foi assim como, por exemplo, no nazismo. Sim, o genocídio do povo judeu. O genocídio de qualquer outro que não fosse da raça ariana, da lógica de pretensão de raça pura de Adolf Hitler. Isso é genocídio. O nome disso é genocídio. É uma ação deliberada com poder de Estado. Não tem absolutamente nada a ver com a pandemia que aconteceu no mundo inteiro. Mas só ler não funciona, tem que saber interpretar texto. Mas para isso é preciso estudar, com a humildade de querer aprender. Essa humildade falta para quem quer simplesmente ficar aí, dizendo o que o mundo deve ser e como deve ser, e se não for do jeito dele, você é um fascista, você é um nazista. Que eles também deveriam aprender o significado de fascismo e nazismo, está tudo lá, mas precisa ter a humildade de querer aprender. Mas mesmo assim eu vou dizer a essa senhora deputada que eu defendo o direito de liberdade de expressão dela. Inclusive a condição de inviolável que ela tem como parlamentar. Assim como outros também questionaram e, obviamente, se manifestaram contrários a ela. O problema é que a lógica que ela defende, e a gente está vendo que quem pensa diferente como ela, ou em relação ao que ela pensa, está em inquéritos sem fim e sigilosos. O Supremo, sob a égide do fake news. Educação é um negócio que requer de você a humildade. Humildade de aprender. Aí depois que você aprende bem, aí você pode falar. Funciona assim, para alunos e professores.